Olá, turma do sexto ano, como vai vocês? Professor Robson na área, Geografia em destaque. Vamos lá? Revisão. Eu preferi colocar os slides todos cheios, né, para a gente relembrar tudo que foi trabalhado nas aulas, para preparar melhor vocês, né? Os slides vão estar cheios, vai ter muito slide, mas a gente vai fazer uma pincelada só. Vamos ser bem rápido e curto para ela não ficar chata, mas que vocês consigam absorver novamente e no dia da avaliação vocês vão estar afiados, certo? Então vamos lá, vamos começar. Qual os temas dessa revisão? Pecuária, desenvolvimento, as paisagens modificadas pela ação humana, certo? Esses dois assuntos a gente vai entrar agora rapidinho neles para a gente relembrar o que foi estudado, ok? Vamos lá, vamos começar. Primeiro vamos definir e relembrar o que é a pecuária. Pecuária é o termo de origem latina que significa criação de gado. É uma atividade de fundamental importância para a humanidade. Seu objetivo é a criação de animais a fins econômicos e para consumo. Os rebanhos podem ser bovinos, suíno, ovinos, equino, muá e asinino. Então vocês lembram que a gente viu cada um desses, né, dividindo certinho, certo? Bom, a pecuária é uma atividade econômica, né, que consiste na criação e na reprodução de animais. A gente viu, né, na aula que o homem usa esse tipo de criação há muito tempo, né? Ele, quando começou, ele era nômade, aí de repente ele começou a entender que se domesticasse os animais ele poderia ter um alimento e começou a estabelecer morada em lugares, né? E ele usa isso para matéria-prima, para se alimentar, né? Isso é a produção pecuária, certo? Relembrando, né? Pecuária é uma agricultura que tiveram origem praticamente ao mesmo tempo, lá no Egito, há cerca de 10 mil anos atrás, lá pro lado do Oriente. Oriente não, né? Pecuária. O principal objetivo da pecuária é obter carne, leite, ovos, gordura, couro, ossos, pernas, mel e cera. Espero que vocês lembrem disso. Quando chegar na prova lá, com o principal papel da agropecuária. Já sabe. Produção de carne, leite, ovos, mel, gordura. Você vai lembrando dos bichinhos, vocês vão se lembrar. Cada um desses aí é de uma criação, né? Carne, o leite, ovos, a gordura, o couro, o osso, as penas, o mel e a cera. E dois últimos aí, as abelhinhas, né? Certo? Para o alimento e para a matéria-prima para a produção de outros objetos, certo? A pecuária, os animais criados como seres humanos precisam de alimentos produzidos na agricultura. Assim como a agricultura depende também de alguns animais para seu uso. Hoje em dia, nem tanto que as máquinas substituíram, mas para quem não tem recursos, geralmente usa boi com arado, né? Cavalo para levar a produção e por aí vai, né? A gente viu isso aí na aula. Também vimos que, além disso, o cultivo e as fezes, mas tudo é aproveitado na pecuária, né? Se alimenta o animal, com a fezes e a urina dele vai adubar o solo para produzir alimento para ele novamente, né? Processo que nada se perde, né? Na pecuária são criados animais de diferentes portes. Aí foi aquilo lá que a gente viu lá, né? Os portes grandes vai ser os bovinos, os cavalos, búfalos e mulas, né? Entre outros. Esses são os de porte grande. Os de porte pequeno são as aves, as abelhas, entre outros. Mas tem também os de porte médio, que são as ovelhas, o porco, a cabra e outros, lembramos, né? Lembramos também que estudamos sobre os dois sistemas de atividade agropecuária, a extensiva e a intensiva. Qual é a diferença? Se vocês não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. A extensiva, o gado é criado solto, né? E não há muito uso
de tecnologia, não é necessário, né? Ele é solto no pasto e ali ele vai se alimentar. Já na intensiva é diferente, ele é criado preso à base de alimento com ração, com muita tecnologia moderna, né? Para poder ter um rendimento melhor, ele ficar mais forte, partir mais uma carne boa e ter muito leite. Esses são os dois processos de produção dos sistemas de atividade agropecuária que a gente estudou lá atrás e espero que vocês lembrem, não tenham esquecido. Aí tem a foto dos dois, a intensiva, gado preso, se alimentando de ração, tudinho, olha, bonita, filhinha. E na extensiva, o gado solto, no pasto, que vinha pela frente do pasto lá. Destruição do pasto. No outro, não. Há um processo de alimentação controlada, certo? Vamos lá. Pecuária no Brasil. A pecuária no Brasil, entre outros rebanhos, grande porte, bovino, é o mais numeroso, porque tem muito. Só que a gente não come mais. O principal não é aqui, não é o gado, mas sim o frango. O frango é o principal. A gente come muito frango. O Brasil é a pecuária extensiva bovina destinada ao gado de corte, ou seja, todo gado que é criado no Brasil é mais para a indústria e para vender para fora. A pecuária intensiva é mais comum nas regiões sudeste e sul, onde a produção de leite se sobressai. Lá para o lado do sudeste e sul, o leite é o trabalho mais habitual. A pecuária intensiva é mais comum na região sudeste e sul, na produção da ilha. Como é que se prova? Olha bem para essa imagem, lembra-se a tecnologia, olha aí, para a produção de leite, para produzir mais leite. Se fosse cada uma ali tem que ser tirado o leite, ia demorar muito. Uma máquina consegue produzir bastante, né? Extrair o leitinho da vaquinha. Né? Mas vamos lá, vocês lembram também, né? Suinocultura, lembra? Produção de suínos, né? É a terceira do país, em destaque a criação intensiva no estado. Só não é a primeira porque existe um preconceitozinho com a carne do porquinho, né? Infelizmente. Mas é a carne mais saudável entre as que a gente come. O frango tem muito anabolizante, e aí a carne branca também, né? Mas é um preconceito com ele. Avicultura, a criação das aves, né? Para a produção de quê? De ovos, né? E outros derivados dela, né? Mas tem que ter um controle. Aí vocês estão vendo uma granja também, usa tecnologia, né? Para poder produzir melhor. Quais os principais problemas ambientais, rurais, da pecuária, né? Lembra que a gente viu lá atrás sobre o desmatamento e as queimadas para a ampliação da pastagem? Na pecuária, além de substituir a cobertura vegetal, desmata tudo para criar um pasto para o gado para caminhar por cima. Aí o que é que acontece? Lembra? A compactação do solo. Né? E aí sem falar que quando chove, como o solo está compactado, a água vai, vaza, não entra, não deixa a terra úmida. Né? E outra, os animais soltam muito gás. Imagina um monte de gado. Lembra que eu disse? Efeito estufa, gás metano, isso é produzido pelo pum do gado. Lembre-se, pode ser que caia na prova, sei lá, mas pode ser, vamos lá. Agora nós vamos entrar nas transformações sociais, econômicas e espaciais da paisagem, né? A mudança na sociedade e as paisagens. As revoluções industriais provocaram grandes transformações na sociedade, nos espaços geográficos e nas paisagens da Terra. Agora você vai conhecer algumas dessas transformações. Lembra que a gente falou sobre isso, né? As transformações, formação de novas classes sociais. Isso aconteceu devido à burguesia se apropriou, né? As indústrias foram criadas, né? E aí, lembra do êxodo rural, tal. Os trabalhadores deixaram suas ferramentas no campo e foram para a cidade ganhar dinheiro, vendendo a sua força de trabalho. Fortalecimento do trabalho assalariado. Por quê? O campo não era, aí naquele tempo lá do Brasil,
lembra? Não era assalariado. Lá se produzia para comer. Agricultura familiar, geralmente. Vender as feirinhas dele ali, e aí veio, né, o manufaturado das fábricas. O trabalhador foi para a cidade trabalhar na indústria, devido à Revolução Industrial, e ganhar dinheiro, né? Isso fortaleceu o emprego com o salário. Intensa urbanização, lembra lá, com o advento da industrialização, a urbanização foi de imediata e rápida e cresceu bastante. A divisão social do trabalho, a industrialização e as consequentes urbanização, a divisão do trabalho tornou-se mais diversificada, mais complexa. Algumas pessoas passaram a trabalhar em sistema de abastecimento de água, de construção. Lembra que a gente viu isso também? Além de dentro das próprias indústrias, a divisão do trabalho se acentuou. Cada operário tornou-se responsável por uma parte do processo na produção, ok? Bom, alteração da paisagem. Vamos lá, vamos falar o quê? A industrialização alterou o espaço geográfico, a paisagem urbana, o crescimento das cidades, né, e o desmatamento. Ela transformou a paisagem. O que antes era aqueles pastos, aquelas plantações, foi perdendo espaço para as cidades que foram crescendo, a infraestrutura foi crescendo e tudo foi se modificando. Lembra lá? O povo começou a ir morar nas cidades, nem sempre lugares bons, mas lugares insalubres. Lembra? Favelas, né? E ali tinha doenças, né? Em compensação, a falta de higiene nesses lugares era muito grande. E ainda é em alguns ambientes que hoje a gente vê precários, né? Essas condições urbanas passaram a atingir mais ricos e impulsionaram a aprovação de leis sanitárias na segunda metade do século XX. Iniciou então a implantação de redes de esgotos, ou seja, modificando mais uma vez a paisagem, criando-se um sistema de esgoto para evitar doenças como a cólera que atacou naquela época lá, certo? Cidades e interação humana com a natureza. A partir do sistema de urbanização, diversificação da sociedade social, trabalho, intensificação humana com a natureza, alteram-se profundamente se antes o ser humano se relacionava diretamente com ela, obtendo terra e seu sustento. A vida urbana o levou a uma situação marcada por certo distanciamento em relação à natureza, a mudança. E aí foi que começou o capitalismo. Esse cidadão começou a modificar todo o ambiente, né? Através da Revolução Industrial, né? O espaço geográfico da cidade, formando por lotes de casa. Foi transformando o mercado de compra e venda, e ali foi a terra começou a ter valor de ser negociada. Concentração de poder econômico, financeiro, político. Lá no século XIX, a segunda Revolução Industrial foi marcaram-se grandes e poderosas empresas industriais, comerciais e financeiras. Os países de primeiramente se industrializaram ao longo do século XX, outras importantes empresas se desenvolveram, muitas delas montaram filiais e tomaram conta de todo o comércio, né? As transnacionais, as multinacionais, que a gente já viu, né? E aí, as paisagens modificadas, aquilo que o homem modificou em benefício dele, né? Construção de pontes, né, construções de barramentos e a paisagem natural. Tem a paisagem modificada pela mão humana e a paisagem natural, que é onde o homem não botou a mãozinha dele, né? Ou seja, o que era belo e foi destruído e foi modificado, porque o homem necessitou do espaço, né? A ação humana e a ação da natureza modificam as paisagens. A alteração, a natureza pode sofrer alterações,
a paisagem, mas a mão do homem, ela consegue modificar também, e às vezes para pior. Os elementos da paisagem são quais? Lembram que a gente viu? São elementos formados pela dinâmica da natureza, rio, montanhas, floresta, mares. Elementos culturais são os elementos formados pela dinâmica de forma de organização social da vida e dos seres humanos, que é o prédios, né? Plantações, ruas. E aí tem as duas imagenzinhas, né, do rio e da cidade, certo? Vimos também que o espaço rural é constituído pelas áreas não urbanas, são espaços não ocupados, são espaços que têm muito verde, né? E os produtores têm esse desafio, né, de produzir com técnicas adequadas e não agredir o meio ambiente. É pouco provável que muitos querem mais desmatar para produzir e ganhar dinheiro. Maneira como o solo rural utilizado ocupa várias funções dos diferentes modos de produção agropecuária. Tem modos de produções agrícola, né? E hoje a área equivale a 12% da superfície continental do planeta e é utilizado na agricultura. Muito importante isso. As paisagens transformadas pelo trabalho humano. Talvez diferente entre a paisagem urbana e rural seja as primeiras que vêm em sua mente, quando pensamos nas alterações da paisagem pelo trabalho humano. Ainda que às vezes tenhamos dificuldade de compreender a diferença entre urbano e rural. A característica que forma a paisagem urbana pode ser facilmente descrita, né? E aí ele descreve as suas mudanças, né? Aqui nós vimos o extrativismo. Lembra do extrativismo, que é um dos que altera a paisagem, o mineral, o vegetal e o animal. Nós temos aí do lado aí a foto de uma mina, mudando totalmente. Em 2004 era tudo verdinho e de repente deteriorou-se, né? Não é comum encontrar indústrias na cidade, na área rural, mas depois, né, a cidade já está lá densamente. E aí as grandes indústrias começaram a migrar para fora dos centros, fazendo povoamento novamente na área rural. Inverteu. O homem está voltando para o campo, mas para trabalhar mesmo assim nas grandes indústrias. E aumentou a demanda de moradia e atividades do setor da economia. A urbanização e a industrialização trazem alterações significativas também. A urbanização e a industrialização fez a mudança, que é praticamente, né, os adventos da Revolução Verde, com a mecanização da produção agrícola, a correção do ácido do solo, tudo isso aí é consequência da ação humana, né, ir modificando a paisagem. Aí tem as imagens embaixo aí, a ABC humanizada e natural, certo? Então, espero que vocês tenham novamente relembrado do nosso assunto, né? E tenham uma boa prova quando chegar. Está todo mundo afiado, relembrando de tudo, certo? E depois a gente vai ter mais um pedacinho de revisão na próxima aula, certo? Então, espero vocês. Até a próxima.